só para ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar aonde quer que Ele deseje, sabendo que Ele vai comigo. Eu serei curada na medida em que eu permitir que Ele me ensine a curar. Os primeiros 4 exercícios do ano. Nós vamos trabalhar com essa ideia, vamos fazer uma revisão dos primeiros 4 exercícios. Lição 1. Nada do que eu vejo nesse quarto, nessa rua, dessa janela, nesse lugar significa coisa alguma. Nós temos os 365 exercícios, um para cada dia do ano, e o livro vai propondo que a gente faça esse exercício várias vezes por dia, seguindo a ideia principal. Então, a gente faz assim, no primeiro dia do ano foi, nada do que eu vejo significa coisa alguma. A ideia é pegar, dar um olhar em torno de si, né, e olhar para alguma coisa aleatoriamente, sem fixar em nada. Por exemplo, essa cadeira significa coisa alguma. A ideia é nós tirarmos o significado que nós damos às coisas, tá? Porque nós damos significados para as coisas que elas não têm, tá? Então, essa cadeira significa coisa alguma. Essa árvore de Natal significa coisa alguma. Então, vejam, porque como isso pode às vezes impactar. Nós temos um simbolismo para a árvore de Natal que às vezes é uma coisa até sagrada, né? A árvore de Natal, do nascimento de Jesus, e aí de repente eu olho para a árvore de Natal e digo, essa árvore de Natal significa nada, significa coisa alguma, não significa nada. Por quê? Porque nossa mente está fundamentada em dar significados. Tudo a gente tem que ter um significado. Bom, a nossa lojinha que está por encerrar as atividades está cheia de coisas, né? Então nós começamos com uma livraria, focando na literatura que então lá nos anos, final dos anos 80, lá por aí, começou a se abrir, né, que foram então os conhecimentos que vinham da Índia, vinha yoga, da China, que vinha o tai chi, as terapias, as artes terapêuticas, florais de Bach, Reiki, enfim, todas essas coisas que começaram a surgir com aquela ideia que era a Nova Era. Então começou a livraria Nova Era, e eram livros, né? Então nós tínhamos livros de budismo, livros do islamismo, livros do hinduísmo, livros de todas as instituições religiosas, de todos os conhecimentos, da Blavatsky, da Alice Bailey, dos mestres ascensionados, todas essas coisas que estavam começando a surgir, que antes não tinha, de maçonaria, livros de maçonaria, livros dos Rosacruzes, livros do Egito, livros dos continentes perdidos, de ufologia, né? Todas essas coisas. Então nós tínhamos o livro Trigueirinho, que tinha feito uma comunidade lá na divisa de São Paulo com Minas Gerais.
Tinha Sarah Marriott, que também escrevia livros, que tinha uma comunidade em Nazaré Paulista, os ashrams da Índia, os Hare Krishna, que não são Hare Krishna, nós aqui chamamos de Hare Krishna, né, que são o hinduísmo, enfim, do cristianismo. Todas essas coisas que foram surgindo, né, depois a gente começou a diversificar, porque começou a ideia da internet, né? Então a gente começou a botar coisas acessórias também, como eu trabalhava com terapias, então tinha os cristais, as pedras, os aromas, material de acupuntura, imagens do Egito, imagens da Índia, imagens, a gente foi diversificando e foi botando muita coisa dentro da loja, né? De diferentes possibilidades. E aí o que acontece? A pessoa entra lá, ela fica encantada, né? E isso aqui, isso é uma pedra verde. O que significa essa pedra? O que significa aquele elefantinho? O que significa aquela imagem do Buda? O que significa aquela imagem egípcia? O que significa isso? O que significa aquilo? Tudo tem que ter um significado. Então a pessoa que não conhece, ela quer saber o significado. Então o que significa uma árvore de Natal? A gente tem toda uma história, né? Essa árvore de Natal é porque quando Jesus nasceu, nem sei porque que tem árvore de Natal quando Jesus nasceu, não sei se lá tinha árvore, lá na manjedoura, né? Enfim, mas temos a árvore de Natal e demos um significado. É uma crença que nós colocamos nisso, de dar significado a todas as coisas, tá? Então, o primeiro exercício do ano é a gente fazer um exercício para retirarmos os significados que nós damos às coisas. Por quê? Porque nós damos muitos significados. E às vezes nós investimos no significado e não na coisa. Então, às vezes, vem uma pessoa me vender uma coisa. Vejam como isso tem utilidade. Vem uma pessoa e me oferece uma coisa. Olha, você não quer comprar esse objeto, porque esse objeto é bom para isso, para aquilo, e começa a me falar a respeito dos significados que ele tem para o objeto. Você quer o objeto ou o significado? Porque a gente compra as coisas pelo significado e não pelo objeto. Então a pedra verde, dizem que é bom que a cor verde tem uma energia que é bom para a cura, né? Agora, você compra a pedra pelo que ela pode te proporcionar e não pelo significado que as pessoas agregam aqui. Então tem muito significado que as pessoas dão às coisas. Eu lembro que um dia uma moça chegou lá e disse: eu quero comprar coisa para prosperidade. Aí deu: aqui tudo é para prosperidade. É para ganhar dinheiro que eu quero, aqui tudo é para ganhar dinheiro. E aí ela foi: isso aqui é para ganhar dinheiro? Aquilo ali é para ganhar dinheiro? E ela ia separando. Então vou levar isso, vou levar aquilo, vou levar aquilo. E encheu uma sacola lá com um monte de coisinha. Aí deu uns R$500 a compra. Aí ela disse: bom, tudo é para prosperidade, né, moço? Tudo é para prosperidade. E como é que eu faço para prosperar? Disse: bom, quanto é que tu pagou por isso tudo? R$500. Vende por 1.000 que tu prospera. Eu fiz assim. E prosperei. Comprei por 250, vendi por 500 para ti. Então vejam como as pessoas se deixam levar pelos significados, né? Você quer uma coisa você quer a verdade ou quer o significado? Quando você retira o significado, você tem a capacidade de enxergar a verdade. Então o exercício é esse, né? Dá uma olhada à sua volta e mentalmente pega alguma coisa aleatoriamente e diz: essa coisa não significa nada. Então essa lâmpada que está acesa não tem significado, não significa coisa alguma. Essa cortina não significa coisa alguma. Que é para nós habituarmos a nossa mente a pensar
de forma a encontrarmos a verdade que há em todas as coisas. Qualquer coisa que seja, não significa nada. A árvore de Natal não significa nada. É uma coisa que às vezes pega. Né? Como que não significa nada? Né? Tem um significado, claro que significa. Aprende a dizer que não. Porque quando você diz que não, você encontra a verdade. A verdade te libertará do quê? Dos significados que você deu para todas as coisas que estão à tua volta, e você vive em função dos significados e não consegue enxergar a verdade que está em cada coisa. Lição 2. Eu tenho dado a tudo que vejo nesse quarto, nessa rua, dessa janela, nesse lugar, todo o significado que tem para mim. O primeiro exercício é dizer que nada significa nada. Nada, tudo que eu vejo, seja onde for, aleatoriamente, não significa coisa alguma. Agora nós vamos pegar a segunda parte do exercício. Eu tenho dado a esta cadeira o significado que significa para mim. O que significa esta cadeira para mim? Não, essa cadeira foi minha mãe que comprou. E ela cuidava dessa cadeira. E ela disse, Jorge, cuida dessa cadeira. Né? Então, ela tem um significado. O significado que significa para mim. Para você, não. Para você é uma cadeira. Então, aquilo que você não dá significado, você pode enxergar como verdadeiramente é. Aquilo que eu dou significado, eu começo a enxergar o significado que eu dou para a coisa. Então, essa árvore de Natal tem o significado que eu dou para ela. Então, qual o significado que você dá para uma árvore de Natal? Para mim, a árvore de Natal tem muitos significados agregados. A minha mãe plantava pinheirinhos, aquele pinheiro de verdade de espinho. Nós tínhamos um terreno grande, todo o entorno do terreno era plantado com pinheiros, que no Natal as pessoas vinham comprar. Então, a árvore de Natal significava dinheiro no fim do ano, lá para casa. E significava trabalho. Significava que as pessoas iam lá em casa um mês antes do Natal e começavam a escolher a árvore de Natal. Aí a gente pregava um bilhete. Essa está reservada para o seu João, da padaria. E ficava lá, já está vendida. Essa está vendida, essa não está vendida. A pessoa escolhia, menor, maior, bem grande. Né? E a minha mãe fornecia árvores de Natal praticamente para a cidade toda, todo ano. Depois elas cresciam de novo, no ano que vem tinha outra árvore de Natal para vender. Então, significava isso. Mas significava trabalho, porque quando as pessoas, uns dias antes do Natal, as pessoas vinham buscar as árvores. Aí tinha que ir com o serrote, tinha que saber como serrar, onde, e a minha mãe sabia, para depois de serrada a árvore crescer de novo. Né? Porque quando você serra, ali onde serra nasce outro brotinho, o ano que vem tem outra árvore. Se souber serrar certinho, no lugar certo. E não podia deixar a árvore cair, porque não podia quebrar a ponta que chamava coroa, era a coisa mais importante. Né? Depois tinha a árvore, a maior árvore de todas, ia para a igreja. E lá então enfeitava com luzinha, tinha o presépio embaixo, então aquilo era um encanto para mim. Esse é o significado da árvore de Natal. Quando eu boto essa árvore de Natal aqui, ainda significa a mesma coisa. O encanto da criança olhando para a árvore de Natal com o bercinho embaixo, toda aquela do menino Jesus na manjedoura. Né? Tudo esse é o significado. Né? Então, as coisas têm o significado que eu dou para elas. Outra pessoa apenas vai ver uma imitação de árvore, porque ela não é real, enfeitada com bolinhas. Mas essas bolinhas aqui dessa árvore, elas significam bastante para mim, porque essa aqui não.
Mas essa aqui, eu vou mostrar para você, essa bolinha aqui, ó, essa veio dos Himalaias. É feito artesanalmente em Shimla, lá nos Himalaias. Então, nossa, essa aqui significa muito para mim. As coisas têm o significado que eu dou para elas. Então, é assim que todas as coisas funcionam. Então, é isso que nós temos que aprender, que todas as coisas, olha a outra aqui bonita, tem várias que vieram de lá, né? Então, todas feitas à mão, são lindíssimas. As coisas e essas bolinhas de enfeite da árvore de Natal têm o significado que eu dou para elas. Então eu tenho que saber isso. É o primeiro passo para curar a minha mente das ilusões e das desilusões. Porque quando você se ilude com uma coisa, você vai se desiludir, porque uma ilusão, o caminho da ilusão é a desilusão ali na frente. Então, para nós vivermos serenos, em paz e certos do que é verdade, não podemos nos iludir. As ilusões criam significados. Os significados criam ilusões. E aí nós nos iludimos. E não podemos ver a verdade. Tá? Então, primeiro exercício. Essa árvore de Natal não significa nada. Exercício do dia 2. Eu dou o significado que eu quero para a árvore de Natal. E ela passa a ter para mim aquele significado. Não significa que tenha o mesmo significado para outras pessoas. Lição 3. Eu não compreendo coisa alguma do que vejo nesse quarto, nessa rua, dessa janela, nesse lugar. Veja que interessante. Ó, na sequência. Essa árvore de Natal não significa nada. Essa árvore de Natal tem o significado que eu dou para ela. Eu não compreendo coisa alguma dessa árvore de Natal. Nada. O que é que eu compreendo a respeito de árvore de Natal enfeitada? Nada. Porque se as coisas, você retira o significado, aí nós aprendemos que nós damos o significado que queremos para as coisas. Logo, a gente vai ver que não compreende nada daquilo. Por quê? Porque nós retiramos a ideia do significado. Então você deixa de compreender as coisas. Por quê? Vamos fazer o caminho inverso. Ah, o que é isso? Eu nunca vi uma arvorezinha assim. Eu não compreendo por que tem essa árvore enfeitada. Ah, é porque você não sabe o significado. Essa árvore enfeitada que a gente faz no final do ano significa que é Natal, que é mês dos presentes, do Papai Noel, do nascimento do menino Jesus. Esse é o que ninguém mais lembra, né? De Jesus, que é o menino Jesus, isso ninguém lembra. Então, ah, mas é isso? Ah, tá, agora eu compreendo porque tem árvore de Natal. Então vejam o inverso e o reverso. Né? E o verso? O verso nós não encontramos ainda, né? Que é a versão original. A árvore de Natal. Lição 4. Esses pensamentos não significam nada. São como as coisas que eu vejo nesse quarto, nessa rua, dessa janela, nesse lugar. Agora nós trabalhamos primeiro com as coisas lá fora. Agora nós vamos trabalhar com a nossa mente, os pensamentos. Esse é o exercício de hoje. Esses pensamentos não significam nada. Esses pensamentos não significam nada. São como as coisas que eu vejo nesse quarto, nessa rua, dessa janela, nesse lugar. Então esses pensamentos não significam nada, são como essa árvore de Natal, são como a cadeira, são como a parede, são como a cortina. Temos que trabalhar a nível do pensamento. Então quando surge um pensamento na mente,
você tem que começar a trabalhar no mesmo nível. A gente começa no nível físico e depois vai para o nível da mente. Esse pensamento a respeito da árvore de Natal não significa nada. Esse pensamento a respeito da cadeira não significa nada. Agora estamos num outro nível, que é no nível da mente. Então esses pensamentos que eu tenho a respeito dessa cadeira não significam nada. Esses pensamentos que tenho a respeito desta pessoa não significa nada. Esses pensamentos que tenho a respeito dessa árvore de Natal não significam nada. Então nós estamos trabalhando o significado no nível físico e no nível dos pensamentos. Eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar aonde quer que Ele deseje, sabendo que Ele vai comigo. Eu serei curada na medida em que eu permitir que Ele me ensine a curar.